Pronto. Bom, nós estamos fazendo uma recapitulação, filmando de novo a segunda parte do encontro de ontem, porque a internet caiu e nós paramos em determinado momento. Se você quiser assistir agora até o final do encontro de ontem, você vai ter que assistir esse remendo que nós estamos colocando aí. Então nós paramos aqui no terceiro item, quando o André Luiz fala na apresentação do nosso lar. Ele fala a seguinte frase, que eu vou ler para vocês aqui. É bem no começo da página, a mensagem de André Luiz. Ele diz aqui: ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Então nós vamos falar sobre esse tema, caminhos da alma. Eu escolhi para abordar esse tema, os caminhos da alma, uma história que me caiu às mãos recentemente, que é de uma antropóloga americana, e ela relata a história de vida dela, que é bem esse tema, os caminhos da alma. Ela relata que ela tinha autismo e não sabia, e sofreu um grande bullying na escola que ela frequentava. Ela tinha muitas dificuldades, as crianças chegavam a agredi-la, ela tinha dificuldade até com as normas da escola. Por exemplo, uma delas era de prender o cabelo, fazer um rabo de cabelo aqui atrás, e ela sentia muita dor só de prender o cabelo. A gente sabe que um dos caracteres do espectro do autista é ele ter hipersensibilidade na pele. Ela relata que o tecido do uniforme, a meia que prendia no calcanhar, no tornozelo dela, dava dores, e ela não sabia de nada disso. E devido ao estado de falta de comunicação com os colegas, ela começou a sofrer bullying, e foi sendo marginalizada dentro do colégio. O que aconteceu então? Ela começou a sofrer muito com isso, se afastou do colégio, ela tinha dificuldades com a família, também por causa da questão de comunicação, de relacionamento. Ela acabou caindo na rua, se envolveu com drogas, se envolveu com sexo, se envolveu com bebida. E o que ela queria naquele momento realmente, naquela fase da vida dela, por isso que a gente está falando dos caminhos da alma, ela queria morrer, ela queria terminar com a vida dela. E quando ela sentia fome, ela sentia necessidade de trabalho, de fazer alguma coisa, para ganhar um trocado. E o emprego que ela conseguiu foi numa casa de prostituição. Quando ela começou a ganhar os dinheiros, os trocados, ela começou então, além de prover a própria necessidade de alimentação e tudo mais, ela começou a ir a um zoológico. E na natureza, no zoológico, na natureza, de encontro com a natureza, ela começou a se relacionar, viu que tinha uma certa afinidade, que ela não sabia explicar, com os gorilas que estavam no zoológico. E começou a estabelecer uma espécie de comunicação com os primatas, nos gestos, de imitar a postura deles e eles imitarem a postura dela. Hoje se sabe que isso se chama espelhamento, é uma técnica de comunicação. E nesse processo de ficar ali e se envolver com eles, ela foi se acalmando. E era um momento em que ela descarregava toda aquela ansiedade dela. O administrador do zoológico viu que os gorilas estavam bem com ela. Ele tinha alguns problemas com os tratadores de gorilas, devido à violência que os animais manifestavam. E ele convidou ela para trabalhar no zoológico e tratar dos gorilas. E ali começou uma fase nova da vida dela. Ela foi se envolvendo com aquele trabalho, o administrador viu que ela tinha competência, ajudou ela a entrar numa faculdade, num colégio, ela fez, acabou se formando como antropóloga,
né, se especializou no primatologia, né, que chama, né, que é a ciência de lidar com os primatas, com os gorilas, né, os macacos das várias espécies. Enfim, ela fez doutorado e se formou e começou a trabalhar, a se especializar nessa área. Trouxe uma contribuição para a sociedade muito grande como especialista nessa área. Essa história é muito interessante, porque mostra que muitas vezes você vê uma pessoa que parece que a pessoa está perdida no mundo, que ela não vai encontrar um caminho para a vida dela, ou que ela está numa fase que ali só vai para baixo, não vai subir nunca, vai para o fundo do poço, como se diz, né? E essa inglesa, a Prince, essa história foi divulgada na BBC de Londres, né? Ela transformou toda a vida dela, começou a transformação com uma visita no zoológico. Então nós nunca sabemos o que o governo espiritual da vida reserva para nós. Então o objetivo nosso aqui é refletir sobre o respeito ao momento de cada um, o respeito ao desdobrar da vida de cada um. Está passando por uma fase difícil, mas isso vai ter um processo, né? Na doutrina espírita se diz que o espírito sempre progride, mesmo nas experiências amargas, tristes, dolorosas, né? Tem sempre progresso, tem sempre aprendizado, fica sempre uma lição, né? Então, para nós, me vem à mente agora o trabalho que se faz nos Alcoólicos Anônimos, né? Eu conheci uma pessoa que dirigia um grupo de Alcoólicos Anônimos, e ele me relatou a história dele, né? Que ele foi tirado da sarjeta, né? Ele estava já a nível assim de morar na rua, a família tinha rejeitado e tudo mais, né? E ele só faz esse trabalho hoje porque ele teve a experiência dolorosa de sofrer tudo aquilo com o alcoolismo e de morar na rua, né? Então ele é a pessoa mais apta, mais competente para ajudar os outros que estão num caminho difícil. Então vamos olhar com outros olhos, com olhos de misericórdia, de compaixão, e ao invés de julgar uma pessoa que está passando por uma fase dessa, abençoa a pessoa. Então você está contribuindo para que o momento de reerguimento dela chegue logo, né? Ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar condenando a pessoa. Então essa parte da apresentação de André Luiz sobre os caminhos da alma, nós vamos ver no próximo encontro nosso, encontro da semana que vem, no dia 29 de outubro. Nesse encontro nós vamos ver todo o drama do André Luiz. Depois no final aqui eu vou mostrar as questões que nós vamos trabalhando. E ver quem é André Luiz para o Brasil hoje. Toda a obra maravilhosa que ele fez através do Chico foi potencializada, teve uma alquimia muito grande no grande sofrimento que ele teve no umbral. Ele passou 8 anos no umbral. A perda da família, a morte prematura por câncer, tudo isso, né? Então o lembrete dele agora para nós é esse. Os caminhos da alma. Nós temos que respeitar os caminhos da alma. E se couber a nós, no mínimo uma prece, uma bênção, vamos fazê-lo. Isso é espiritualidade. Então esse foi o nosso terceiro tópico. Nós tínhamos 4 tópicos, o 4 é sobre o esforço, né? Eu trouxe aqui, para a gente estudar essa questão do esforço, vamos primeiro ver o que o André fala. Tem uma coisa interessante também que eu queria pedir. A Jéssica está aqui presente e eu quero pedir para a Jéssica explicar para nós, ela é bióloga, né, se formou na biologia, explicar o que acontece na relação homem-natureza e o que aconteceu com a Prince lá nesse zoológico de Londres, né? Eu tiro a máscara? Pode tirar. Bom, então o que nós
pensamos ontem em conjunto, um colega nosso falou sobre tudo na natureza ser pedagógico. E aí eu pensei sobre a relação da natureza conosco. A natureza, os animais, as plantas não julgam-nos, assim como os humanos comumente fazem. Então, a maioria das pessoas, eu não conheço uma que não se sinta muito bem na natureza, na praia, na grama, no meio da floresta, porque a natureza não exerce essa agressividade do julgamento sobre nós. E isso, para as pessoas que são mais sensíveis a essa pressão da sociedade, é um alívio. Então, num ambiente natural, as lições que são ensinadas pela natureza também são mais fáceis de aprender às vezes. Tudo é pedagógico. Como assim? A chuva pode lhe ensinar uma lição, se você olha para o padrão que as gotas fazem na janela. O canto dos pássaros, a corte que eles fazem na primavera pode ser uma lição. A névoa pela manhã pode ser uma lição. Então, a natureza, ela nos abraça, ela nos acolhe. E muitas vezes os humanos não fazem isso, né? Nós humanos, que também somos parte da natureza, mas um pouco, como é que eu ia dizer, rebeldes talvez. Os animais domésticos. E os animais domésticos também, muitas pessoas às vezes amarguradas, né, se voltam para os animais como suas companhias, porque os cães, os gatos, até os passarinhos enjaulados não julgam. Então, a Prince o nome dela, acredito que tenha visto isso nos macacos, essa leveza do não julgamento. Obrigado, Jéssica. Nós vamos falar agora sobre o esforço, né? E eu vou retomar a palavra de André Luiz, aqui na página que ele fala a mensagem de André Luiz. Ele diz aqui: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira, ele só na companhia do Mestre. Efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então o André, ele enfatiza o esforço que a alma precisa fazer para superar a si mesmo, para vencer a si mesmo, né? Vencer os seus maus hábitos, as suas tendências negativas, tudo aquilo que lhe provoca dor e doença. Esse esforço é um tema grande da doutrina espírita, um tema importantíssimo. E é um tema importantíssimo também do yoga, né? O esforço seria a prática do cotidiano para você sair do discurso da espiritualidade e do espiritualismo e entrar na prática da espiritualidade. É um esforço que te levanta desse patamar para eles. Isso ocorre através de atitudes do cotidiano que nós comentamos aqui, que no yoga é chamado sadhana, essas atitudes que a gente coloca no dia a dia, né? Então vamos abordar o tema do esforço, né? Aqui no Livro dos Espíritos, eu disse a vocês que esse é um tema palpitante da doutrina espírita. Aqui na questão 909, eu vou ler primeiro a 909. 909, pergunta Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos Espíritos: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Então, há um convite para o esforço. O que lhe falta é vontade.
quão poucos dentre vós fazem esforços. Então é o lamento dos mentores de Kardec sobre a nossa negligência nos esforços para vencer as nossas más inclinações. E aqui na 919, foi que eu coloquei aqui no quadro, ó, 919 é a fala de Santo Agostinho, né, sobre esforço. O esforço no yoga é chamado de Swadhyaya, que quer dizer estudo de si mesmo. Swa é si mesmo, sou eu. Swadhyaya é o estudo de si mesmo. É um dos 10 mandamentos do yoga, das 10 normas éticas e morais do yoga. E o esforço em si, que é também uma das 10 normas, é chamado tapas, que quer dizer autossuperação. Então, dentro da autossuperação e dentro do autoestudo está a proposta do yoga para fazer, para metodificar o esforço. Então, aqui na 919, Santo Agostinho faz a seguinte proposta. É perguntado: qual o meio mais prático? Nós estamos falando de prática. Nós estamos falando de prática. Qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então ele fala sobre isso e dá o exemplo do que ele fazia com ele mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E aí Santo Agostinho descreve em 2 páginas, né, como ele fazia isso. Então é um método de você fazer auto-inquirição ao final do seu dia, ver o que você fez de errado, o que você fez de correto, para você não repetir o errado, reforçar o correto. E dentro do yoga, como é que é feito essa prática? Da mesma forma. Esse é o volume 1 da interpretação do Bhagavad Gita, que é a Bíblia indiana, né? O Bhagavad Gita em si mesmo é um livro bem fininho, ele é dessa finurinha aqui, ó. Tá? Os sutras, a sutra quer dizer mandamento, alguma coisa assim, né? Do Bhagavad Gita. Isso é uma interpretação feita por Yogananda, então são 2 volumes. Então aquele livrinho pequenininho se transformou interpretado em 2 volumes de 1000 páginas. Né? Então logo aqui no começo, né, no primeiro sutra, Yogananda escreve aqui: a Gita aponta, portanto, logo na primeira estrofe, no primeiro sutra, primeira estrofe, a primordial necessidade que tem o homem da introspecção todas as noites, de modo que possa distinguir claramente como a força do mal e a força do bem apareceu na sua batalha cotidiana. Para viver em harmonia com o plano de Deus, o homem precisa repetir para si próprio todas as noites a indagação sempre pertinente, né? O que ele fez de bom e o que ele fez de não. Então tá aqui, ó, na primeira estrofe da Gita, a mesma coisa da questão 909 e 919 do Livro dos Espíritos. A mesma recomendação, igualzinha, apenas com outras palavras. Então isso reforça muito para nós que praticamos yoga há tanto tempo e praticamos a doutrina espírita há tanto tempo, a confluência, a conexão das 2 ciências, né? Como eu disse logo ali no nosso primeiro encontro, a semana passada, né? A doutrina espírita é um farol que abre a estrada todinha. Ela te mostra todo o processo da vida no mundo espiritual, né? Todas as relações entre você, suas vidas passadas, seu karma, a programação reencarnatória
e abre todas as leis de interação, de comunicação entre nós aqui, que estamos na carne, e o plano espiritual, as almas que estão no plano astral. E a doutrina do yoga, ela entra dentro da consciência do homem e mostra como o homem tem que fazer para vencer a si próprio. Então as duas coisas se somam. Uma abre o horizonte e mostra como se relaciona as pessoas vivas e não vivas no plano astral, e a outra trabalha que está dentro da sua consciência, suas vidas passadas, seus impulsos, suas tendências, né? E como você supera tudo isso. Daí a beleza da união yoga e espiritismo. Na próxima semana, dia 29 de outubro, às 19 horas, nós vamos debater essas questões que estão aqui. Então eu vou pedir a vocês para dar uma lida, uma estudada no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro Nosso Lar. Se você não tem o livro, você pode baixar um PDF, né, e imprimir esses capítulos, que são poucas páginas, meia dúzia de páginas, 10 páginas, para você estudar, grifar, né, e você vai em busca das seguintes respostas, né, aos temas que eu vou colocar aqui. Quem era André Luiz antes da morte? Quem ele era, onde ele morava, como é que era a família dele, o que ele fazia. A segunda questão, como é o umbral? O umbral é a região do astral, do plano astral, onde as almas estão em sofrimento. Para usar uma comparação assim, que nós que viemos, muitos de nós viemos do catolicismo, é o purgatório do catolicismo, né? Então, por que muitas almas precisam passar pelo umbral? Porque há necessidade das almas passarem por ali. Nós vamos discutir isso. Quando elas são retiradas do umbral, tem duas formas das almas saírem do umbral, né? Uma delas é como André Luiz foi, socorrido. A outra é por reencarnação compulsória. A gente vai ver isso semana que vem. E finalmente, que é o tema importantíssimo, o tema central da semana que vem, é a experiência pessoal com Deus, que realmente faz a grande diferença na nossa vida, ter experiências pessoais com Deus. Então essa é a nossa conclusão do tema da semana passada, que a internet saiu do ar. Dessa semana ainda, a internet saiu do ar, então nós não conseguimos concluir o tema. Nós agradecemos a todos a atenção e reverenciamos ao Senhor que governa a nossa vida. Namastê.